Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, ouvinte da Rádio Sertão. Saudações a você, meu amigo e paroquiano. Queremos hoje nos unir na fé e na oração, como os apóstolos com Maria no cenáculo, unânimes, ou seja, unidos em uma só alma, em um só coração. E assim receber o sopro do Espírito Santo, que nos fortalece no caminhar diário e que nos abra o entendimento para entender a sua palavra, a fim de que dê frutos na nossa vida. Por isso nos unimos em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro, escutemos o Evangelho de hoje, que está em Lucas, no capítulo 9, versículos 22 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, nós entramos no período da Quaresma, porque ontem foi a quarta-feira de cinzas. Ontem se deu início, então, ao período quaresmal, período de preparação à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tempo de conversão do coração, de revisão da vida, de pedir perdão dos pecados, tempo especial para que a graça de Deus, através do reconhecimento daquilo que nós ainda precisamos mudar, que essa graça entre e transforme a nossa vida. Por isso que o Evangelho de hoje já aponta para a etapa final da Quaresma, que é a paixão de Cristo. Como assim, Padre? É que Jesus, ele faz o anúncio da sua paixão. Ele diz aos discípulos que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e pelos doutores, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, já no início da Quaresma, nós escutamos do próprio Jesus o anúncio daquilo que vai acontecer, da sua paixão, morte e da sua ressurreição. Mas não é somente um anúncio para causar medo aos discípulos ou para nos entristecer. Depois, Jesus ele também fala a nós: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Tomar a cruz. É importante a gente falar do sentido da cruz, porque nessas poucas palavras, talvez alguns possam se confundir e pensar que Deus talvez queira o nosso sofrimento, mais ainda, que Deus, ele nos dê sofrimento a propósito. E a gente tem que entender muito bem que Deus, ele nos quer bem, ele nos quer felizes. O sofrimento, muitas vezes, é consequência de atitudes nossas ou de outras pessoas. O sofrimento, muitas vezes, a gente não consegue nem explicar por que ele chegou. Mas não é Deus que ele quer que de propósito eu ou você sofra. O sentido da cruz não é esse, é outro. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Assim começa Jesus Cristo. Nós queremos seguir a Jesus. O que significa renunciar a si mesmo? A gente tem que entender bem.
Porque, olha, quem for egoísta e se fechar, viver fechado em si mesmo, esse já perdeu a sua vida. Então, a alegria de partilhar, de dialogar com os demais, já não está presente numa pessoa que é assim fechada, egoísta. Quem se acha dono da razão já está fechado ao diálogo. Nós começamos a campanha da fraternidade, cujo tema é fraternidade e diálogo, compromisso e amor. Dialogar é algo tão importante para a nossa vida. Agora, dialogar com quem pensa igual, isso é fácil. Difícil é dialogar com quem pensa diferente. Sendo assim, com as palavras do Evangelho, o convite a renunciar a si mesmo não significa ser infeliz, viver na miséria ou ser deixado de lado. Isso a gente tem que entender bem. Como eu disse, Deus não quer o nosso sofrimento, não quer a nossa tristeza e infelicidade. Mas renunciar a si mesmo é renunciar à autossuficiência, renunciar ao egoísmo, renunciar ao individualismo e toda a pretensão de ser o dono da razão. Renunciar a si mesmo, então, é abrir-se à alegria de partilhar a vida com os demais. Isso implica diálogo. E tomar a cruz. Às vezes a vida nos traz cruz, a gente não busca. Aceitar a realidade do sofrimento, assim como Jesus aceitou, é o nosso desafio e é o convite a aceitar a cruz na fé e no amor. Isso nos abre a olhar diferente as dificuldades da nossa vida, olhar de forma diferente o sofrimento que levamos e que não buscamos, e não viver na amargura, mas sim viver na esperança e dar esperança, e pedir ajuda a Deus e aos demais, a reconhecer que até no sofrimento inevitável, Jesus Cristo, Ele está e Ele sofre comigo. Mas também lembrar que assim como Ele ressuscitou, o nosso sofrimento um dia acabará e a alegria de uma vida plena voltará. Jesus continua dizendo no versículo 25, com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Mais uma vez, Jesus enche de sentido o renuncie a si mesmo. Podemos ganhar muitas coisas, inclusive materiais, mas se vem com fruto de injustiça e desonestidades, estamos nos perdendo no caminho da vida, perdendo a nossa integridade e a alegria plena, no sentido de viver uma vida de irmãos e irmãs no amor. Jesus, Ele nos quer bem e felizes, mas também Ele é pé no chão. Haverá sim dificuldades no caminho, inclusive sofrimentos, mas que eles não nos fechem a verdadeira alegria de viver no amor uns com os outros, de renunciar ao egoísmo e de estender a mão para ajudar quando podemos fazer isso. E agora eu te convido a rezar comigo a oração do Santo Anjo da Guarda, pedindo a ele proteção e que nos ilumine e ajude a guardar a mensagem do Santo Evangelho. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe e ilumina. Amém. E rezemos também a Nossa Senhora, a grande intercessora que Jesus nos deixou, consagrando a ela a nossa família e a cada um de nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria e de Santa Teresinha, nossa padroeira, vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.